Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem tanto pessoalmente quanto pela internet. Também vou pegar um gancho na fala do vereador Fernando Malum a respeito da Renvida. Dizer que eu e o vereador Ed fomos convidados hoje por uma pessoa para conversar com pessoas ligadas à Fundação ProRim. Não conhecia ninguém, só de ouvir falar, e ele nos convidou para apresentar. E aí eu pude entender um pouquinho mais da situação toda. E eu queria fazer também um registro sobre a sessão passada. Não quero parecer desleal de forma alguma com o vereador Green, que não está aqui hoje para poder se manifestar, mas eu achei extremamente leviana e até digo mais perigosa as afirmações de que ele deveria, na palavra dele, bater no juiz, peitar o juiz, porque não é assim que se funciona o judiciário. Pressionar vereador, tranquilo. Pressionar o prefeito, tudo bem. Pressionar o advogado para trabalhar o prefeito. Pressionar o fisioterapeuta para trabalhar mais, vai. Agora, o que não se pode é pressionar o juiz. É uma das poucas profissões que podem ser pressionadas é o juiz. Porque a partir da hora que se permite a pressão de um magistrado, a parte mais forte vai sempre vencer a parte mais fraca. E eu digo isso porque eu não tive oportunidade naquela sessão, ela estava muito quente. Hoje teve uma manifestação na frente do fórum, que eu não consigo entender, com todo respeito aos pacientes, eu me solidarizo com o problema deles, disse isso aqui, mas eles não tem como ter efeito pressionar o juiz. O vereador Fernando sabe, a Márcio, o Maurício, os advogados, quem é do meio jurídico sabe, não vai ter efeito. Por acaso se imagina que pessoas em frente ao fórum vai fazer com que o juiz pare e diga, não, tá certo, não vou despejar. Não vai acontecer isso não tem cabimento. Isso é incitar um dano a uma instituição grave. Eu acredito que essa assertiva foi jogar para a plateia, tanto que foi aplaudido, ovacionado, mas de forma injusta, porque é leviano fazer esse tipo de afirmação. Eu creio que temos que ter mais cuidado. Teve a manifestação em frente ao fórum. E eu disse isso um exemplo ao vereador Ed hoje, conversando com ele, com o Pete. Esse tipo de manifestação na frente do fórum ela é muito comum em casos de júri, de atentados contra a vida, em casos emblemáticos. Por exemplo, caso da Isabela Nardoni. Várias pessoas pararam em frente ao fórum pedindo a condenação, mas não para o juiz condenar, mas para buscar exercer uma influência nos jurados, que são pessoas comuns, para que eles tentassem julgar de uma forma manipulada ou influenciada. Obrigado, vereador. Isso já aconteceu aqui em São Bento do Sul, isso já acontece no Brasil inteiro, o dia inteiro, mas não é contra o juiz, é contra os jurados, tentando exercer essa influência. Agora, bater em cima de um juiz ou enfrentar um juiz, não enfrentar no sentido daqueles que juiz da carteiraço, como a gente está vendo ultimamente no Brasil, mas dizer, juiz, tenha dó de mim, julgue a meu favor, isso simplesmente não pode existir, não tem mais espaço. Então, eu só queria fazer esse registro e dizer também, mais uma vez, que hoje me foi esclarecido que, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu me solidarizo, repito, com todos aqueles que estão passando por esse problema, mas que outra clínica existente na cidade, a ProRim, foi afirmado que tem plenas condições de atender a todos os pacientes, que ninguém vai ficar desamparado, ninguém vai ter problema, vai agravar o seu problema de saúde por falta de tratamento. Isso é uma coisa que é um alento, isso acalma os ânimos, isso faz com que as pessoas possam ficar mais calmas. Porque sim, segundo eles, há total, plena condição de atender a toda a demanda. Vereador? Sobre essa questão, hoje foi me questionado, uma pessoa que estava aqui presente tem um contato comigo, que alguns pacientes querem entrar com ação na justiça porque não querem ir para o ProRim. O poder público disponibiliza o tratamento de saúde. Se só tem um prestador de serviço daquela especialidade, é lá que vai ter que ir. Ele não tem esse poder de escolher. E a partir do momento que o ProRim Vida eventualmente fecha as suas portas, ou temporariamente até conseguir um alvará sanitário, aquelas histórias todas que eu falei, vai ter que ir para o ProRim. Não vamos querer ir para o ProRim. Queremos que seja no Rim Vida. Não é assim que funciona. O poder público disponibiliza o tratamento. Agora, dar essa opção, não é assim que funciona. Só esse esclarecimento. Extremamente necessário, porque eu já lhe concedo a parte, eu vou precisar de mais tempo também, vereador, se me permite. É minha última sessão como presidente, o senhor pode deixar, né? Eu digo isso porque é exatamente o que o vereador Fernando Malon falou, não dá para ficar escolhendo.
Vamos pegar um exemplo bem didático, para ficar fácil. Eu volto advogado no que vem, então o exemplo é hipotético. Uma pessoa quer escolher entre 3 advogados, eu, o vereador Fernando Malon e a Sandra. E o Maurício, 4, pronto. Pode escolher entre os 4. Mas vamos que os 3 vereadores vão embora. Os 3 advogados vão embora de São Bento do Sul, só sobra eu. Vai ter que ser comigo. Não quero o César, vá para outra cidade. Procura então. O que não dá é para ficar escolhendo muito e achar que... Aí não dá, aí não vai funcionar nunca o sistema. Isso precisa ser melhor cuidado e bem observado. Eu só sou contra incitar desrespeito às instituições nesse sentido. Vereador, o senhor tem uma parte. Obrigado pela parte. A gente participou dessa conversa hoje e uma das perguntas que eu fiz, se as pessoas teriam a mesma assistência pelo SUS, e o sistema é pelo SUS. Mas ouvindo a entrevista também do secretário de Saúde, no dia de anteontem, na Rádio Liberdade, onde ele dizia de que ninguém ficará desamparado na questão da hemodiálise, da questão dos movimentos que tem. Ninguém ficará desamparado, ele disse. A Prefeitura vai amparar, nós assumimos esse compromisso, entende? Então a gente já fica mais tranquilo, porque tem alguém que vai amparar eles até se resolver essa questão aí que se criou em relação ao processo que correu lá no fórum. Então, era isso aí, vereador César Godoy, muito obrigado, e está estendido seu espaço pelo tempo que Vossa Excelência precisar. Obrigado, vereador. É hoje que ninguém vai para a confraternização. Eu peço para o Marcinho colocar na imagem ali. Senhores vereadores, como essa é a minha última sessão presidindo os trabalhos dessa casa, eu achei razoável só apresentar um pequeno resumo de alguma das atividades, não é nada longo, é bem curto mesmo, em slides, para que a gente faça um saldo desse balanço que nós conquistamos juntos, evidentemente, porque eu sempre contei com o apoio dos senhores. E quando não contei com o apoio, eu voltei atrás na medida, porque realmente não era a melhor possível. Dá para colocar maior na tela, Edson? Pode me tirar da tela se for preciso, não há problema. Só isso. A intérprete tem que deixar. Isso. Tá, tudo bem. Então, eu preparei esses slides rapidamente para destacar algumas coisas. E é evidente que não podia deixar de ser o primeiro item a falar sempre das transmissões online, que eu vejo como a grande inovação dessa legislatura, evidentemente que todos apoiaram. Dia desses, o vereador Fernando Malon, se manifestando da vereadora de Campo Alegre, até disse, porque foi só o áudio que eu consegui ouvir, porque eles não têm o vídeo, né? Foi uma crítica bem humorada, mas foi sim. Mas foi uma constatação do vereador Fernando Malon que é uma inovação nossa e que a gente conseguiu bem. Veja que nós chegamos a um estágio tão bom que uma pessoa lá da Polônia nos assiste ao vivo agora, que é filho de São Bento do Sul, mora na Polônia e está nos assistindo agora, e agradeceu quando eu fiz a menção do vereador Ed. Então, é um avanço. O vereador Votrob está em Florianópolis agora, assistindo a nossa sessão. Eu, quando fui à França no ano passado, assisti a sessão. Então, é um avanço que nós temos e também um recurso para poder voltar e buscar as manifestações. É um instrumento democrático que eu acho que deu uma transparência e deu uma nova cara para a Câmara de Vereadores, do qual eu me orgulho muito. Nós colocamos o serviço Fale com a Câmara para que as pessoas entrem em contato com a Câmara de Vereadores, trazendo as demandas, críticas, indicações. Ele é um serviço que teria que ser melhor utilizado pela população, está à disposição, ele é usado semanalmente, mas ainda não tanto assim, é uma espécie de ouvidoria. Mas eu acredito que é um instrumento que está colocado à disposição da população. Quem quiser usa e pelo menos está ali. Nós colocamos agora, acabei de mencionar, a tradução, a interpretação pela linguagem brasileira de sinais, pela Libras, que garante acesso e inclusão a mais pessoas da nossa cidade. É um serviço inovador em toda a região, é uma coisa que personifica os trabalhos dessa Câmara de Vereadores, pois pensando sempre em olhar a todos. Eu acredito também que é uma boa inovação que vem para ficar. Acabou. O Jornal da Câmara também, que ele atualiza com notícias relacionadas aos trabalhos do Legislativo, num resumo mensal do que vem acontecendo, não de mais importante, mas de mais emblemático, porque colocar tudo que é discutido aqui, evidentemente que fica impossível, fica inviabilizado. Eu acredito também que traz ou leva a Câmara de Vereadores para dentro da casa das pessoas, e é isso que nós temos que tentar fazer, viabilizar e encurtar distâncias. Nós remodelamos o site da Câmara, que tornou mais atrativo e dinâmico. Ele tem uma dinâmica muito melhor do que o anterior. O site anterior era ultrapassado, ele não tinha funcionalidade, e hoje nós temos, e mais, cumprimos com
todos os requisitos da lei da transparência, do acesso à informação com que são exigidos os poderes públicos, cumprimos com todos esses requisitos, e é um avanço porque é simples, mas que não havia sido feito ainda. Nós adotamos, isso até eu acho que nem deveria constar aí, porque é tão básico que uma Câmara de Vereadores do porte da nossa tenha que ter uma identidade visual, um padrão, que não precisava nem colocar como uma, abre aspas, conquistas, mas nós padronizamos isso. Há um tempo atrás eu reclamava disso. Cada setor da Câmara fazia de um jeito. Vereador não. Vereador, cada um tem a sua bancada, tudo bem, mas era um com logotipo, outro com outro, outro com outro. Agora não, é padronizado. Eu acho que isso dá uma identidade para a Câmara de Vereadores e traduz numa maior credibilidade nos trabalhos. Quantas instalações nesses últimos 2 anos? Nós adquirimos 13 novos computadores, renovamos as máquinas da Câmara de Vereadores, colocamos uma à disposição da imprensa, a gente corrigiu nos gabinetes, viu as prioridades de cada gabinete, de cada bancada, o que estava necessário, que seria necessário trocar e trocamos. Um investimento que, embora não pareça muito grande, ele atendeu a demanda da Câmara de Vereadores de forma muito tranquila. Nós adquirimos um novo servidor de dados para o Legislativo, que aumentou a capacidade e o desempenho na área de informática, que traduz, mais uma vez, em segurança dos dados aqui armazenados, até porque, com essa nova era da informática, da informação, os dados são maiores, mais pesados, vamos dizer assim, e esse novo servidor era uma necessidade. Foi um investimento alto, mas que eu tenho certeza que, além de durar por muitos anos, ele valeu a pena para a Câmara de Vereadores. Os tablets, no começo, tão controversos, foram adquiridas. Eu acredito que ele ajude no desenvolvimento do trabalho, porque muitas pessoas acreditam que o trabalho do vereador se traduz somente aqui no plenário. Algumas pessoas acham que o nosso trabalho é das 7 até as 9, nas segundas-feiras e algumas quintas. Não é. O trabalho do vereador vai muito além disso. Ele vai nos fins de semana, vai durante o dia, ele vai... Durante toda a legislatura, o vereador está trabalhando. E o uso do tablet facilita isso, quer seja com armazenamento de dados, quer seja com registro fotográfico, de imagens, o que for. Acredito também que é uma inovação válida para a Câmara de Vereadores. Nós implantamos link de internet através de fibra ótica, o que aumenta a capacidade e a velocidade da internet, que era uma reclamação antiga da Câmara de Vereadores. A gente arrumou, o Johnny está aí, que sempre nos auxiliou com isso. Nós fizemos uma pintura externa do prédio do Legislativo, com a mudança do ajardinamento e implantação de nova iluminação através de sistema de tecnologia de LED, que barateia muito a nossa conta no fim do mês, ela muda muito. Acredito, vereador Ed, que se for de sua vontade, comece a estudar, trocar a nossa iluminação por LED, porque ela é mais cara no primeiro momento, mas se recupera depois. E a gente começou esse trabalho. A pintura da Câmara não se deu por uma vontade pessoal, de que eu particularmente achava a Câmara muito feia. Não é isso. Ela se deu porque o desgaste natural e a necessidade de manutenção se impôs. Isso. Nós fizemos uma implantação muito singela e muito simples. São 2, na verdade, nessa aqui. Ali no hall de entrada, na televisão, sempre, se chegasse aqui durante o dia, estava passando, com todo respeito aos que passaram, estava passando ou novela, futebol, coisas que não agregavam absolutamente nada para a Câmara de Vereadores. Então, hoje, quando alguém chega aqui na Câmara de Vereadores e precisa aguardar para falar com algum servidor ou com algum vereador, vai ser informado de tudo aquilo que os vereadores estão fazendo. Quinzenalmente ou mensalmente, os vereadores têm suas atividades. A mais emblemática do mês, que a equipe de imprensa escolhe, é colocada num telão e lá, vereador Fernando Malon fez aquilo, o Ricardo fez aquilo outro, o Márcio aquilo outro, e aí o nosso cidadão são-bentense fica informado do que mais importante passa nas atividades legislativas. E esse telão aqui, que até então ele não era utilizado, ou subutilizado, perdão, ele passou a ter uma função que eu acho que extremamente simples, mas que agradou muito. Ele coloca agora o projeto de lei que vai ser discutido, está ali a ementa, o requerimento que vai ser discutido, a ementa fica ali. A pessoa que está assistindo ali e que chega no meio do debate tem plena condição de saber o que está acontecendo em tempo real. Extremamente simples, mas que faz a diferença. Nós adquirimos novos microfones, porque alguns vereadores, os suplentes principalmente, teimavam em quebrar quando assumiam. O vereador Marco Relich, o Rogério. Brincadeira à parte, nós tivemos que trocar os microfones pelo uso, pelo desgaste natural também. Nós trocamos as cadeiras, que até tem uma coloração diferente, porque saibam os senhores que todas as cadeiras são laranjas. As que estão amarelas é pelo uso, né? Então, fizemos essa adequação também do plenário, arrumamos e tudo mais.
nos contratos, nós reduzimos alguns contratos de vigilância humana de 99 mil para 53 mil, geramos uma economia anual de mais de 45 mil reais anuais. Nós reduzimos os contratos de vigilância eletrônica também, passando de 6 mil em 2012 para 1.180 em 2014, com uma redução de 80% nesse custo desse serviço. Reduzimos o contrato de manutenção do site da Câmara de 4.800 para 3 mil por ano. Reduzimos o custo mensal da internet de 648 por mês para 600, mesmo com alteração de um link de 1 para 2 megas. Nós aumentamos a capacidade e diminuímos o custo. Isso tudo, como eu digo, não são custos extraordinários, mas mostra o cuidado com o dinheiro público que temos que ter. Com o pessoal, nós fizemos a concessão de revisão geral dos salários dos servidores de acordo com o previsto na Constituição, respeitando sempre os índices oficiais, tanto em 2013 quanto em 2014. Fizemos a capacitação constante dos servidores e vereadores em treinamentos, congressos e ciclos de palestras. E, resumidamente, é isso. Eu quero, então, por fim, sem contar essa fantástica canetinha que o Marcos Vaz comprou na última semana, que dá mais agilidade e dá para trocar tudo aqui, vereador. Isso aqui é mais simples ainda, mas super legal. Eu queria finalizar, então, agradecendo por esse grande tempo excedido que os senhores me permitiram, agradecer pelo companheirismo, pela parceria, pela compreensão, pela ajuda nos momentos difíceis, por todos esses momentos que nós passamos, todos nós 10 juntos, inclusive os que aqui não estão, inclusive os suplentes. Agradecer os servidores dessa casa, o Maurício, a Adriana, que são assessores parlamentares, mas são nossos amigos, o Johnny, a Sandra também, o Marcinho, o Alessandro, o Marcos, o Vanderlei Gesser, que sempre está aqui com a gente, o Dumps, não dá para não citar o Dumps, o baluarte dessa Câmara de Vereadores, a nossa tradutora de intérprete, que vai falar dela mesma agora, nesse instante, e aos senhores vereadores, por ter o Márcio, aos que nos acompanharam, por essa trajetória. São 2 anos que eu acredito ter feito a minha função como presidente, com as minhas falhas inerentes, evidentemente, ao meu ser, e agradecer. Desejar sucesso ao vereador Ed nos próximos 2 anos, que não preciso nem desejar sorte, só sucesso, porque o restante ele acompanha sempre, como isso todos já sabem, e desejar a todos, com toda sinceridade, um grande Natal, um Feliz Natal, uma grande virada de ano, um 2015 repleto de alegrias, de sabedoria a todos, que seja muito melhor que 2014 e que estejamos em 2015 ainda mais unidos do que em 2014. Ainda mais unidos porque, sim, somos unidos. Discussões à parte, e eu acho que isso eu nem posso colocar como uma exceção, um parênteses, as discussões são a natureza dessa Câmara de Vereadores. Sem as discussões, o processo democrático só perderia. Mas vou parar de falar. Quero agradecer imensamente por esses 2 anos, pela oportunidade que me concederam votando em mim, e desejar a todos um grande sucesso. Obrigado.